1814. Vou começar pela introdução às três invasões, depois uma definição do contexto financeiro e do contexto económico da época. Tudo isto será feito, em princípio, à volta de 20 minutos. Esse é o meu objetivo, pelo menos. A primeira invasão, bom, começou em 1806, com o príncipe regente declarando guerra à Inglaterra. Isto sucede porque Napoleão, em Berlim, em 1806, declara a extensão do bloqueio continental a Portugal. Portugal, na altura, era um país marcadamente mercantil e colonial. O bloqueio continental significava simplesmente o fim da forma económica de viver do país. Portanto, o príncipe regente, Dom João, estava confrontado entre duas opções. Uma opção era simples, era ceder a Napoleão e declarar guerra à Inglaterra e perder, consequentemente, as colónias, que não estavam devidamente protegidas, porque não havia exército de marinha, sobretudo à altura, para defender contra uma agressão inglesa, ou ceder a Napoleão e perder, simplesmente, a própria independência de Portugal, já que Portugal não tinha forças militares à altura desde napoleónicas. Em 19 de novembro de 1807, Junot entra em Portugal, com um exército de 30 mil homens. Há fontes que falam de 28 mil. Aliás, isto é uma constante em todas as três invasões. Há fontes que referem a 55 mil, outras 60 mil, outras 30 mil, outras 28 mil. Os números nunca são certos. Isso é uma constante de uma época que não havia os mecanismos de registro e contabilidade que há hoje em dia. O regente decide assim evacuar a corte, dando cumprimento a um plano que já datava do tempo do rei Dom João IV, do padre António Vieira, e que tinha sido também repensado no tempo do Marquês de Pombal, que era refundar a monarquia no Brasil caso houvesse uma ameaça séria à metrópole. O regente acede ao plano inglês, neste momento é um plano inglês, e embarca com 50 navios, 10 mil pessoas, todo o tesouro real e todo o arquivo do Estado para o Brasil, numa armada que era composta essencialmente por navios de guerra portugueses. Nomeadamente, havia 11 navios de linha, com 60, 84 canhões, dos quais 4 não estavam a estado de navegar. Havia 9 fragatas, 4 navegáveis, 3 grigos, uma escuna. Era uma esquadra, apesar de tudo, significativa. E significativa tanto que os britânicos tinham planos, tinham cartas, tinham instruções, dadas à marinha que estava à volta dos mares de Portugal, para destruir a armada portuguesa, destruir Lisboa, conforme tinham feito pouco tempo antes em Copenhaga, quando Copenhaga acedeu e deu a sua armada, na prática, aos napoleónicos. Os ingleses iriam destruir a nossa marinha, a nossa armada, se nós não tivéssemos acedido a evacuar a corte e a armada para o Brasil. A propósito da armada, a armada portuguesa teve um papel significativo na guerra do Roussillon, onde a armada do Marquês de Niza participou do cerco de Malta, no desembarque de Nápoles, tudo ao lado das forças que combatiam a República Francesa, o Diretório. E, aliás, essa poderá ser a principal razão pela qual Napoleão ganhou na altura o plano de conquistar Portugal, como vingança contra a presença das forças portuguesas no Mediterrâneo. Junot entra... Ok, onde é que eu estou? Pronto. Os navios chegam para o Brasil. A escolta britânica era apenas 4 navios, mas davam instruções de Londres para vigiarem sempre a armada portuguesa e servirem durante todo o percurso até o Brasil com os canhões apontados para os navios portugueses. Os amigos pequeninos fazem realmente aqui sentir a sua justíssima designação. Junot entra em Lisboa com 1500 granadeiros montados em burros, completamente extenuados e cansados e com elementos do 14º Regimento de Infantaria no mesmo estado lamentável, ou seja, dos 30 mil homens com que Junot entrara em Espanha ainda antes do ultimato de Portugal, conseguem apenas chegar a Lisboa com 1500 homens. E porquê que isto aconteceu? Porque os espanhóis não foram colaborantes, não deram mantimentos, na altura os exércitos dependiam sobretudo dos terrenos onde estavam, não dependiam de linhas de abastecimento longas e que não havia forma de manter na altura. E não têm colaboração por parte de Espanha. Em Portugal, Junot queixa-se que encontra uma população miserabilíssima, esfaimada, que não consegue ter bens para alimentar o seu exército, e então o exército atrasa-se, divide-se, segmenta-se. Seria possível a Portugal, na altura, enfrentar estas forças napoleónicas da forma como elas chegavam a Portugal, por uma razão muito simples, porque chegaram fragmentadas. O grupo da vanguarda tinha 1500 homens, um pouco mais atrás havia 10 mil,
Semanas depois da primeira entrada em Lisboa, ainda havia em Lisboa apenas 10 mil homens, dos tais 30 mil que vinham a caminho. Portugal, na altura, alinhava com 12 mil homens, 24 regimentos de infantaria, 12 de cavalaria, 4 de cavalaria, recentemente reorganizados, mas mal comandados. Os elementos das chefias do oficialato estavam muito influenciados pela maçonaria, que na altura era pró-francesa. Aliás, quando Junot se aproxima de Sacavém, vem a recebê-los alguns elementos da polícia que são franceses e, juntamente com eles, alguns oficiais portugueses, membros da maçonaria, pró-franceses. E o partido pró-francês não era tão fraco quanto se poderiam pensar. Quando houve o ultimato, havia na corte um partido que influenciava, ou procurava influenciar, para que a corte cedesse à pressão francesa. Portanto, havia o partido inglês, o partido francês e o partido do monarca, que acabou por vencer e coligados com o partido inglês. Espanha havia 3 corpos do exército com 24 mil homens. O que é isto? Espanha tinha participado na guerra do Roussillon contra a França, justamente com portugueses. Houve 5 mil portugueses a combater no sul de França, a ordens de um general espanhol de 94 anos, salvo erro, depois faleceu. A guerra reverteu-se e os franceses conseguiram expulsar os espanhóis e portugueses do sul de França e penetrar bem dentro da Catalunha. Como consequência desse confronto, o príncipe da paz, Manuel Godoy, o primeiro-ministro do rei do Carlos IV de Espanha, acaba por assinar a paz com Madrid, com a França. Ao fazê-lo, assina também um tratado, uma convenção secreta, que é o Tratado de Fontainebleau. Este Tratado de Fontainebleau é interessantíssimo, porque consagra desde logo a divisão de Portugal em 3 segmentos. Na Lusitânia Setentrional, do norte, na norte do Douro, na Lusitânia Central, que seria abaixo do Douro e até à Extremadura, e o Reino dos Algarves. A parte do norte seria entregue ao rei de Etrúria, que tinha perdido o seu reino com a invasão espanhola, francesa de Itália. A parte central seria entregue provisoriamente à França, e a parte sul seria designada de Reino dos Algarves e seria entregue como principado a Manuel Godoy. Portanto, seria um terço para os espanhóis, um terço para os espanhóis, e o terço central, provisoriamente, e o mais rico de todos também, para os franceses. Este é o Tratado de Fontainebleau. A razão principal pela qual Portugal não combateu, e ouvi isto por parte do rei Dom João, para não resistir, foi precisamente pela fama de invencibilidade que então detinham as forças francesas, que tinham sido invencíveis até o momento na Áustria em 1805, na Prússia em 1806 e na Rússia em 1807. Aliás, a Rússia queria coligar-se com Napoleão, aliás, com Espanha. Ambas seriam a pretender, naturalmente. Junot entra em Portugal, consegue vencer, não há registro de combates com forças portuguesas, a ordem foi para não resistir, e os púlpitos, os padres diziam, mandavam, não combatam, acolham com todo o bom, melhor sentido, as forças francesas. Junot, contudo, percebe que não tem forças suficientes para manter o país. E designa 3 estratégias. Uma delas é destitui o exército português. Ele é desmembrado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, decreta a proibição de posse de armas de fogo, de modo que os 58 mil homens das milícias que existiam, milícias e ordenanças portuguesas, não possam fazer qualquer tipo de combate. E depois pega nos elementos das forças portuguesas, eram 12 mil, pega 9 mil, e envia-os para a França sob a designação da Legião Portuguesa, onde combatem, aliás, de forma muito honrosa na Alemanha e, sobretudo, na campanha da Rússia, onde o Marechal Ney os coloca sempre à frente, dizendo que o faz porque elas dão o exemplo da marcha e de como se ganham as vitórias, os portugueses, portanto. Ao fazer isto, Junot julga ter desmembrado toda a capacidade de reação de Portugal. Napoleão, contudo, não tinha projetos que passavam apenas pelos protetorados, pelas divisões com a Espanha e partilhas com a Espanha. Napoleão tinha outros planos. A pretexto de reforçar as forças em Portugal, envia 100 mil homens comandados por Murat para a Catalunha, começa a ocupar a Catalunha. Há uma revolta popular em Madrid. Carlos IV é destituído. Carlos IV foi o monarca que consagrou o Tratado de Fontainebleau. Manuel Godoy, protagonista também da Guerra das Laranjas, que nos levou à liderança em 1901, é afastado do poder. Fernando VII ascende ao trono, por isso diz as teorias. Murat é recebido por Fernando VII como aliado, mas é preso. Fernando VII, não Murat,
mas é preso e forçado a abdicar a favor de José Bonaparte, curiosamente irmão de Napoleão. Em março de 1908, as dívidas espanholas saem de Portugal. No caso do general Taranco, no Porto, ao sair de Portugal, ele prende, manda deter o capitão francês que estava no local e entrega aos portugueses que lá estão, da junta do Porto, que é curioso. Os espanhóis entram aqui com isto de partilha e acabam por recuar, percebendo que também eles são alvos da mesma partilha que Napoleão traçava então sobre a Europa. Em 1 de fevereiro, o trono português é declarado vago e o país é anexado ao Império como um Estado vassalo. É nesta altura que começa a correr o rumor de que o Junot, começa já agora o Junot, este personagem é o Junot missionário a tornar-se rei de Portugal. Isso, aliás, corrói a sua influência junto de Napoleão, que manda algumas cartas criticando, o mesmo conselho mais tarde consulta, esta passagem da segunda razão. Em Portugal começam as revoltas. Elas sucedem depois da imitação do que se passava em Espanha. A Espanha está toda em chamas. A Espanha rebela-se em massa contra a presença francesa. O Olhão é talvez um dos casos mais paradigmáticos, porque é uma revolta genuinamente popular, que parte de um episódio quase cambolesco, de um escudo português que é destapado numa igreja, da população que expulsa o contingente de 48 franceses que estavam em Olhão. O Olhão é talvez a revolta no Algarve mais importante. É curioso porque os oficiais da Câmara Municipal de Tavira e de Faro parecem mais pró-franceses, ou mesmo mais renitentes a fazerem alguma coisa do que a população, que se revolta em massa contra algo que começa também com questões de impostos. Impostos sobre a ida para a pesca. Depois tem o episódio do caiaque Boa Ventura, que parte para o Brasil, comentando boa comunicação da revolta do povoado de Olhão. Bom sucesso. Bom sucesso, exatamente. Portanto, esta apresentação era para ser sobre o caiaque Bom Sucesso. Portanto, no Porto, a Junta Provincial do Porto toma o poder. O Sul, mais tarde, atribuiria esta revolta à contribuição exigida por Napoleão, ao imposto, à confiscação dos bens daqueles que tinham partido para o Brasil e ao cinismo espanhol, que teria declarado, teria posto a correr que havia um plano por parte do tal tratado secreto de Fontainebleau em transferir todo o reino de Portugal para Espanha. De facto, isto conteve nos planos dos franceses, eles previam mesmo o facto de fazer um reino e entregá-lo ao reino, sob a dependência do Império de França. No Porto, desembarca o general Wellesley, sabendo que o Porto está seguro na mão dos portugueses, com 14 mil homens, aos quais se juntam 6 mil portugueses. Na altura, Junot tem apenas 2 mil franceses, um fenómeno que resulta da atrição natural, de deserções, de escaramuças com guerrilhas e com transferências de forças para a Espanha, que era, na altura, uma prioridade estratégica para a França. Ocorre a Batalha do Roliça, que é basicamente uma consequência dos erros estratégicos de Junot, que se revela estrategicamente incapaz, porque não concentra as suas forças, opta por mantê-las dispersas demasiado tempo e leva o general Dalabor a uma derrota que poderia ser evitada, apesar da sua infelicidade numérica. Vimeiro, mais conhecida, vou falar rápido. Em Lisboa, o futuro do Duque de Wellington opta por não desembarcar a Lisboa, porque Lisboa está guardada por uma esquadra russa. Uma coisa que não todos saberão, mas havia uma esquadra russa em Lisboa, ao abrigo da tal aliança com a Rússia, na altura em que Napoleão estava vinculado, com cerca de 6 mil homens. Isto dissuade os ingleses a desembarcarem em Lisboa e ao desembarcar. A Convenção de Sintra, de 30 de agosto, é a convenção que consagra a derrota francesa, uma convenção humilhante, porque precisamente os franceses conseguem embarcar em navios ingleses com todo o produto do saque, feito em Portugal, e fazem com uma escolta britânica e estão calmamente até 19 de fevereiro, não se enganar. Em Lisboa, ainda, muito depois da derrota, e aliás, Sulto mais tarde referencia à Convenção de Sintra como sendo uma brilhante negociação. De facto, Junot evacua quase sem ter pago nenhuma consequência das suas derrotas, garanto. A segunda invasão, Napoleão ordena a Sulto que entre em Portugal pela Galiza. John Moore é chamado para o norte da Galiza para tentar apoiar os rebeldes contra as forças francesas, que na altura combatiam com o Sulto. Sulto bate John Moore e John Moore salva é morto. Napoleão manda então o corpo de exército de Sulto avançar sobre Portugal e dá instruções, sempre presumindo que não haveria resistência, que a caminhada até Lisboa seria idêntica ao de Junot. Errado.
O mesmo Soult admite que era improvável que tal acontecesse, porque a nação inteira estava em armas, o exército tinha sido realizado sob Eras Forte, no estado da Madeira, depois do Rio de Portugal. Soult ocupa o Porto, consegue fazê-lo, após uma batalha bem sucedida, de Carvalho d'Este, salvo erro. O território norte do Douro torna-se território francês, não há uma tentativa para avançar mais para o sul, Soult alega não ter forças suficientes e alega esperar a junção com forças que vêm de Espanha. Essa junção nunca acontece, porque a situação em Espanha não é favorável para as armas francesas e acaba por ficar no Porto, até que, por fim, o Wesley desembarca em Lisboa e o general Silveira corta a ligação do Soult com o Porto, então ele fica sem comunicações. Loison, que é isto aqui em baixo, precisamente é uma expressão que podem conhecer, que é ir para a Maneta. Conhece ir para a Maneta? O Maneta era o Loison. O Loison era um tiranete, era um general francês que combateu às ordens de Soult e durante esta época prendia portugueses que estavam a combater os franceses, detia-os, torturava-os. Portanto, a expressão ir para a Maneta significa ir para a morte. A expressão perdura, o Loison, no entanto. Loison é ele próprio que abandona Amarante de uma forma intempestiva e prematura, segundo Soult, e o força a retirar para o Porto, porque desprotege também esse plano. Aqui Soult faz uma retirada brilhante, abandona cavalaria e bagagem, mas consegue evacuar a maior parte das suas forças para a Galiza. E Soult alega nesta altura que teria sido mais fácil exterminar toda a nação do que fazê-la ceder. Isto é uma boa imagem dos espíritos portugueses na altura. Hoje em dia já não sei. Mas ele Soult, Eras Forte e o dito Loison. Terceira invasão. No começo de 1810, toda a península está sob o controle das forças napoleónicas, com exceção de Portugal. Portanto, aquelas revoltas dos andaluzes, dos galegos, na Catalunha, tudo aquilo é mais ou menos abafado, ainda com alguma contestação latente por todo lado, porque há rebeliões constantes. O conjunto de regência que foi deixado de governar Portugal levantaram um exército de 50 mil infantes e 4 mil cavaleiros, num país que tinha apenas 2,8 milhões de habitantes, o que é notável. Revela bem a força do esforço até financeiro e demográfico para que isto fosse possível. E, aliás, nesta altura, em 1808, uns anos antes, ocorre a Grande Fome de Lisboa. A Grande Fome de Lisboa decorre, sobretudo, por causa das baixas, dos campos saqueados, mas também porque havia um grande exército que saía dos campos, do trabalho dos campos, para a guerra. Na cena, com o exército de Portugal, assim é designado, por 3 corpos, dividido, Ney, Junot, regressa, agora começou Voltaire, que é curioso, Renier, com 65 mil homens entre as Almeida. É curioso que esta invasão é de longe a mais poderosa de todas, 65 mil homens. Portanto, tinha aparente alguma coisa com o facto de terem posto poucos militares junto da Sul. O Batalhão do Bussaco é um modelo da estratégia defensiva. Aliás, o Wellington é talvez o general que melhor aplica estratégias defensivas durante todo o conflito napoleónico. E é uma vitória, claro. Apesar da sua inferioridade numérica, eles perdem posições elevadas e os franceses esgotam os comportamentos. Agora, os franceses mandaram para Portugal os seus melhores marechais. Mas, contudo, foram batidos uns atrás dos outros. A razão é simples. Eles eram muito bons. Napoleão era genial. Mas tinham um problema. Eles estavam formatados, estavam configurados, estavam preparados e habituados a combater nas planícies. E em Portugal não enfrentam isso. Em Portugal enfrentam um conflito de guerrilha, desgastante, de atrito, enfrentam um terreno que não é fácil de passar através dele, com muitos rios, com montanhas, não tem aquela orografia típica do centro da Europa. Isso pode explicar os sucessos dos franceses, com o sucesso na Europa e o sucesso em Portugal. E, claro, em Portugal eles enfrentam uma população que está em braços, completamente contra eles. Soult queixa-se dos fanáticos que se atiram para o meio das forças francesas e morriam no meio delas. E queixa-se que os mulheres, crianças, velhos, abades, se sacrificavam contra os franceses, tentando matá-los. Prova que esta era uma guerra popular, uma guerra nacional, não era uma guerra de exércitos. Uma cena reagrupa, inteligentemente consegue escapar a extermínio total e avança, deparando-se surpreendido com as linhas de torres, que o Wesley preparava em segredo com 20 mil homens portugueses há 2 anos. Os franceses não sabiam que elas existiam, linhas de torres. Enfrentam-nas, há relatos que confirmam esse seu desconhecimento, nomeadamente um ajudante de campo da cena. Enfrentam-nas e são derrotados numa série de escaramuças, não realmente uma batalha formal tão grande como aquelas anteriores, como a do Bussaco, mas desgastantes e também por causa de uma política de terra queimada
que os ingleses promoviam e que quando os portugueses não queimavam as aldeias, os ingleses iam atrás e queimavam. Quando os portugueses nos vaziavam as igrejas da sua prática e ornamentação, os ingleses faziam. Aliás, isso aqui era mais que os franceses, ou pelo menos tanto os franceses. Adiante. Já agora, minhas torres hoje em dia, até do saco e pelo livro. Uma cena. Em 1813, já foi combatido fora de Portugal, as forças portuguesas avançam por Espanha, tem várias batalhas com sucesso, como a Batalha de Vitória. Avançam depois até aos Pirineus, há forças portuguesas a combater em França, nesta época, nem todos saberão isso, mas é verdade. Vitória de Toulouse, com forças de espanholas e britânicas, levam ao exílio de Napoleão para a ilha de Elba. E isso termina as guerras, Napoleão, a guerra peninsular. E Pilmo, nascendo em Beresford, elogiam os soldados portugueses várias vezes. As palavras são estas: inteligente, sóbrio, infatigável, caminheiro, também dizem. Dizem que ele tem o espírito cruel dos espanhóis, também se diz isto em alguns franceses. Mas o oficialato trata-os como auxiliares ou cipaios, ou seja, os oficiais portugueses são quase ausentes dos escalões médios, os ingleses ocupam-nos quase todos. E no oficialato intermédio, o respeito pelo soldado português não é tão elevado como no oficialato mais elevado. Em 1812, os louros britânicos tinham 90.000 homens, metade eram ingleses, experimentados, batidos após 15 batalhas, tendo sofrido 21.000 mortos militares e 215.000 mortos civis, o que é um número espantoso, porque falamos de uma altura em que não havia bombas, não havia bomba atómica, não havia artilharia de longa distância, não havia aviação. Portanto, uma taxa de mortes desta, numa população de 2,8 milhões de habitantes, é notável, notavelmente má. Junot morreu logo, foi nomeado para a pé Líria, atira-se de uma janela, enlouquece, morre de septicémia, Soult é uma enguia, consegue safar-se relativamente bem na monarquia de Júlio, que sucede a Napoleão, morre como político influente em França, mas a cena cai em desgraça, porque ao regressar de Napoleão, ele assume novamente o lado de Napoleão, e isso não convém para a carreira política, também cai em desgraça. A ocupação inglesa sucede-se à ocupação francesa, até 1820, ou seja, Portugal torna-se um protetorado de facto de Inglaterra. Os governadores do reino, que supostamente governariam Portugal, têm menos poder que o vice-rei, conseguem, contudo, uma coisa curiosa, que é impedir que haja forças portuguesas na Batalha de Waterloo. O que, contudo, tem uma consequência, porque os ingleses ficam furiosos com essa ausência e castigam Portugal no Congresso de Viena, retirando-nos, por exemplo, a hipótese de recuperarmos 2 milhões de francos que nos pagam impostos e obrigando-nos, por exemplo, a retirar da Guiana Francesa. Enfim, diz castigos. Finanças públicas. Nesta altura, começo do século XIX, a principal receita eram as alfândegas, 48%. Há uma quebra da redução de tarifas da Grã-Bretanha com a abertura dos portos do Brasil à Grã-Bretanha. Alega o rei numa carta régia publicada já no Brasil. Portugal já não era sede da monarquia, logo o pacto colonial que obrigava as mercadorias do Brasil a passarem por Lisboa já não fez sentido, o metrópole já não existia. Depois havia o contrato do tabaco e de sabão, que estava arrendado ao barão de Quintela. Contribuição extraordinária da defesa aparece apenas a segunda invasão, com 12%. O que é que significa isto? A receita ajustada, que eram antes as alfândegas, basicamente as exportações do algodão e do açúcar do Brasil, são substituídas por impostos diretos, que são insuficientes. Além desta altura em diante, até hoje, os déficits orçamentais, os déficits de comércio externo são crónicos em Portugal. Porque o Brasil era o eixo principal, central da nossa economia na altura, com as suas reexportações. Quando o Brasil se transfere para o círculo económico inglês, porque isso acontece a partir de 1808, Portugal perde a sua principal receita. Com o agravante que tem que sustentar a corte do Brasil, forças em campanha no Brasil, na guerra do Rio da Prata e na guerra da Guiana, e todas as despesas suntuárias e de luxo, como a renovação de palácios, que a corte exigia. O país do grande exército de 90.000 homens também provoca um peso muito grande nas despesas públicas. Durante a guerra peninsular, o Estado consegue equilibrar falsamente o orçamento do Estado, não chamava assim na altura, através de transferências entre cofres, ou retardando pagamentos, sobretudo ao exército, mas tudo estoura mais tarde, a partir de 1820, e aliás, uma das causas da Revolução Liberal é exatamente estas dívidas constantes, déficit comercial, pandemia orçamental, e enfim, quase todas as despesas de investimento, quase sempre até o século XX, e talvez se recordem que este outro parágrafo se aplica hoje em dia. Portugal não mudou muito, aparentemente.
para o nosso mal. No começo do século XIX, como disse, era um país mercantil e colonial. Portugal, aliás, é uma nota curiosa, lucra muito com a guerra na Europa. Portugal consegue aumentar as exportações antes de ser invadido, depois tudo muito claro. O político de fomento industrial, como mal tinha esfumado, e mais se esfuma quando o regente, o príncipe regente, deixa que as manufaturas francesas entrem em Portugal, o que restava a indústria desaparece completamente. A fuga de mão de obra qualificada para o Brasil, junto da corte, leva os artífices mais qualificados para o Brasil, os nobres partem para o Brasil, com eles caridade, com eles muito capital, as grandes fortunas burguesas partem para o Brasil, são 10 mil a 15 mil pessoas que partem para o Brasil, e 10 mil pessoas da elite daquela sociedade daquela altura. Então, o país que é decapitado das elites económicas e culturais. Portugal, na altura, antes da guerra, exportava sobretudo pelos coloniais, a parte colonial, Portugal que obrigava que somente os portugueses chegassem ao Brasil, depois acaba em 1808 e 1810. Lisboa era, contudo, a sétima cidade europeia, depois de Nápoles, São Petersburgo, França, Madrid nem aparece, Constantinopla. Portanto, era uma capital muito grande. Aliás, Portugal importava 25% de alimentos para alimentar, sobretudo, Lisboa. Do Brasil vinha produtos alimentares, açúcar no lugar, depois o algodão. O Brasil era o principal elemento de origem das exportações portuguesas. A Grã-Bretanha, o Brasil, a Rússia, a portuguesa era a Macau e Doa com 6,6%. Basicamente era chá e linho. Cereais, os nossos fontes são os Estados Unidos, Marrocos e a Rússia. Nos Estados Unidos, as importações aumentam 300% durante a guerra. Marrocos, a barbárie na altura, não tinha frota, mas a frota americana no Porto de Lisboa, em 1812, é a mais numerosa no Porto. Norte-americana, não é inglesa, não é russa, é francesa, não. Inglesa não podia ser. É norte-americana, também é um dado curioso. E que estes cereais são estes, são para alimentar os tais 90 mil homens. Nos anos que precedem a guerra, a balança comercial com os domínios do Império, era ligeiramente deficitária, mas muito sedentária com as nações, sendo as nações os países do norte da Europa. É uma cronologia da época. O bloqueio continental tornou a frota portuguesa da maior depois das grandes potências, também é curioso, uma sombra de si mesma. Os navios de maior arqueação da Europa eram nossos. Eram os navios que serviam na rota do Brasil e na rota da Ásia. Em 1808, há aquela grande forma de Lisboa que eu referi, com estas causas, os campos destruídos, que era do comércio, o comércio que dependia das importações que vinham de fora do país, deixam de existir. Curiosamente, o bloqueio continental, de 1806, é aplicado não pelos franceses, mas pelos ingleses. Quando Junot ocupa Lisboa, quem aplica o bloqueio continental são os ingleses. Até 1818, até a retirada de Junot. A Corte não quer regressar, só regressa no Congresso de Viena. Isto provoca uma depressão nacional, uma fuga de mão de obra qualificada, uma migração de mão de obra não qualificada para o Brasil e todas as consequências que agravam ainda mais a nossa situação. As importações abatem as exportações, alterando o quadro económico anterior, e as questões do trabalho dependiam muito do Brasil. Agora eclipsam-se. É para manter a cor do Brasil, é por causa das despesas de manter os tais 90 mil homens. Cabeiras fora insistia a manter, sob a ameaça da invasão espanhola. Portugal já não é proposto do Brasil, as exportações de espanhol caem para metade das de antes da guerra. As importações no Reino Unido sobem 200% e nos Estados Unidos 300%. As vendas em nações caem 25% devido ao colapso das reexportações do Brasil, sobretudo. A Grã-Bretanha torna-se senhora do comércio externo português. A situação de Portugal depois das guerras peninsulares era muito difícil. Em 1800 estava uma boa rosa do que é estagnação. Em 1800 o PIB era 250 mil contos de reis. 50 anos depois era o mesmo. E pelo meio chegou a ser 200 mil contos. Ou seja, durante a guerra peninsular. Em 50 anos não avançamos nada. Uma estagnação completa. O sistema português de Estado, de economia, destruiu-se. Com o fim do sistema do Pacto de União. Por isso é que eu digo que o impacto das invasões napoleónicas foi muito pesado sobre o país e teve consequências sobre o nosso destino, pelo menos sobre 2 gerações. E pronto, terminei. Dentro do calendário, mais ou menos. Agora, o professor quer fazer a sua, depois há um espaço de debate e depois continuam as intervenções.